Hoje, em especial, teremos a conferência intitulada Ética em Tempos de Crise, expressando a violência nas manifestações de ódio. Para mediar os debates, convidamos a professora doutora Cecília Maria Guidi. E para a conferência, o professor doutor Eduardo Nunes Jacondino. Boa noite. Vamos agora ouvir o professor Eduardo, conferencista dessa noite, né? Traz um tema para nós atual e importante, em função do que a gente tem vivido no país, na nossa cidade, né? Em muitos lugares, às vezes bem perto de nós, que é pensarmos sobre qual é a ética que se tem em tempos de crise, refletindo como base concreta sobre as expressões da violência nas manifestações de ódio que nós temos visto no nosso país e em vários lugares perto de nós, principalmente envolvendo os jovens, né, e os estudantes. O professor Eduardo Jacondino possui doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2002 ele é professor da UniOeste, aqui de Francisco Beltrão, né? Tem experiência docente na área de Sociologia, Sociologia da Educação e Ciência Política. Foi membro fundador do grupo de pesquisa GEDES, aqui da UniOeste. É membro colaborador externo do grupo de pesquisa Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi assessor especial da Direção-Geral do Campus de Francisco Beltrão, aqui. Assessor de avaliação institucional da reitoria da UniOeste, contribuindo para a elaboração do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e do projeto político-pedagógico institucional dessa universidade também. Atuou como assessor pedagógico da Direção-Geral do Campus, foi diretor-geral eleito do Campus de Francisco Beltrão e, na atualidade, é fundador, né, de um laboratório novo aqui, né, Eduardo? Que é o Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino, Pós-Modernidade, Sociologia, Direito e Educação na UniOeste. Então, com todo esse currículo, né, com a experiência dele, nós vamos ouvir o nosso colega Eduardo. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite que foi feito para a gente poder estar com vocês aqui. Grande parte de vocês nos conhecem já, mas eu acho que é importante a gente poder demarcar alguns momentos assim para discutir alguns temas que são temas específicos. E nesse caso, particularmente, um tema que envolve uma realidade muito próxima de nós todos, pelo menos desde o ano passado, que envolveu aí no plano político, principalmente, e a partir, obviamente, dos movimentos que a sociedade, os grupos sociais fizeram, uma série de relações que foram se estabelecendo baseadas no ódio, né? Então a ideia da nossa fala hoje é retratar um pouquinho dessa relação que se estabelece por meio da violência, mas basear a leitura principalmente nessa questão que é a questão do ódio e tentar situar esses elementos que a priori você já deve estar percebendo que é uma fala talvez não muito que vocês possam estar esperando, porque retrata temas que são temas caros assim à sociabilidade brasileira e obviamente temas que nos incomodam de um certo modo, mas que a gente precisa, como acadêmicos, pensar, discutir e analisar esses temas. Então, antes de mais nada, eu quero parabenizar a Mariana, a Cecília, que estão tocando esse evento, os acadêmicos que estão colaborando para tornar possível esse evento, porque a gente sabe que é sempre muito mais fácil jogar a pedra, né, do que assumir a responsabilidade para as coisas andarem. Então eu faço questão de deixar esse registro aqui pela importância desse pessoal que assumiu essa semana acadêmica, na última semana de aula, né,
calendário acadêmico aí, com todos os problemas que vocês sabem em relação a 2016, então é uma tarefa que não é nada fácil, e me parece, assim, pelas falas das pessoas, que a semana acadêmica está superando as expectativas, mesmo diante das circunstâncias talvez não tão favoráveis que a gente está vivendo. E o calor também, obviamente, né? Isso aí, na verdade, já dá ódio na gente, esse calor aí, eu já estou... Mas, enfim, pretendo ser breve na fala aqui, para que a gente possa trocar algumas informações, mas, de todo modo, a minha fala vai começar justamente pelo processo que vivenciamos no ano passado no Brasil, que desembocou no impeachment da presidente Dilma e que, de um certo modo, gerou uma dicotomia e discursos, que são discursos maniqueístas embasados no ódio, entre coxinhas e petralhas. Ou seja, entre aqueles que defendiam o impeachment da presidente Dilma e aqueles que, obviamente, eram contrários ao impeachment da presidente Dilma. Estou me referindo aqui a conceitos, né, que vocês, obviamente, devem estar familiarizados, pelo menos desde 2015, 2016. Os coxinhas, a palavra coxinha, então, identificando aquele cidadão situado no campo da direita, favorável ao impeachment, e aquele cidadão, consequentemente, considerado em outros tempos o Mauricinho, favorável ao trabalho e à meritocracia e, portanto, muitas vezes desenvolvendo um discurso totalmente contrário a políticas sociais. Então, esse conhecido como coxinha, e a gente ouviu muito isso, inclusive pelas redes sociais, Facebook e outras formas, uma série de ataques, uma série de relações que foram se estabelecendo de ódio em relação a esse grupo. Do outro lado, nós tivemos os chamados petralhas, caracterizados por serem pessoas favoráveis aos movimentos sociais, favoráveis à presença de uma presidenta envolvida com uma perspectiva progressista, obviamente de esquerda, e então pessoas ligadas mais especificamente a esses movimentos sociais. Então a gente percebeu, neste embate que tivemos, principalmente no ano passado, o acirramento dessas leituras. Leituras que começaram de um certo modo mais amenas, mas que foram ganhando corpo e uma agressividade muito significativa, e os meios de comunicação, os vários meios de comunicação que a gente tem hoje, foram caracterizando essa leitura, que foi uma leitura, repito, maniqueísta, do bem contra o mal, em que, de um certo modo, como disse um sociólogo brasileiro já, houve uma futebolização da política. Começamos a discutir política favoráveis, contrários à presidente Dilma, e a permanência da presidente Dilma ou a saída da presidente Dilma, de um certo modo, num discurso muito parecido com aquele que nos meios futebolísticos a gente está acostumado, né? Eu tenho meu time, eu amo meu time, mas muitas vezes eu tenho uma relação, uma identidade com o time justamente porque eu odeio o outro. No Rio Grande do Sul isso é muito presente, né? A gente tem o Internacional e o Grêmio, e a gente muito provavelmente fica mais feliz quando o time adversário perde do que quando o meu ganha. Então, de um certo modo, a gente trouxe esse tipo de relação, que eu digo, uma leitura maniqueísta, embasada no ódio, nessa agressividade, para um campo em que necessariamente esse tipo de leitura não contribui muito, que é o campo das relações políticas. E com base nisso, então, foi feito o convite para que nós viéssemos aqui e pudéssemos colocar um pouquinho dessa questão. E a ideia é historicizar um pouquinho desta formação, deste modo de sociabilidade que nós desenvolvemos no Brasil, que em grande medida é embasado no ódio e na violência. Embora nós não concordemos a priori com isso, embora grande parte de nós tenha uma leitura idílica, utópica, de nós brasileiros, ou seja, de que a gente não é violento, de que a gente não é portador de ódios, sempre é o outro, que eu não sou. Aliás, eu sou o único que tem bom senso no meio de gente desequilibrada, geralmente a gente sempre faz essa leitura, como que pode, né? Como que eu, ser tão equilibrado, consigo sobreviver a gente tão desequilibrada, né? Então, mais ou menos essa dificuldade que nós temos de encarar determinados traços da nossa cultura e da nossa forma de sociabilidade
embasada na violência, na agressividade, no ódio, e que ao mesmo tempo que é presente, nós temos uma dificuldade muito significativa de reconhecer isto. Então, de um certo modo, o tema é esse, né? A gente vai discutir um pouquinho essa questão, para que a gente possa depois, se possível, trocar um pouco, conversarmos um pouco sobre isso. Bom, pensar o ódio, pensar a violência no Brasil, a gente pode começar por um conceito de um sociólogo alemão famoso, Robert Kurz, que vai dizer que a sociabilidade só se constrói embasada na violência. Vejam que essa frase é ambígua. Como que você constrói sociabilidade, civilidade, que a princípio é o contrário da violência, com violência? Esse próximo é meio difícil de entender esse conceito do Robert Kurz, mas é o que ele diz. A sociabilidade da civilização ocidental, moderna, ela se embasou em processo de violência. Basta lembrarmos, não precisamos ir longe, para relembrar nossa memória, a chegada do europeu, do homem branco aqui nas Américas, né? E que, desconsiderando todas as outras formas de cultura, implementou processos de aculturação, em que a sua cultura, obviamente, se coloca como cultura superior, em total desrespeito à cultura do nativo, aquele que já morava aqui. Então, se nós tivemos, e nós temos o nosso modelo de sociabilidade, de civilização, embasado no modelo europeu, fonte da construção dos direitos humanos e uma série de outras questões que, obviamente, a gente não pode desconsiderar, ao mesmo tempo, este homem europeu, este homem branco, heterossexual, trabalhador, e assim sucessivamente, com as suas características específicas, né, que acabaram se consolidando enquanto valores universais para todos. Este mesmo homem branco que trouxe esses valores, ele foi o mesmo que dizimou os povos nativos. Então, obviamente que o nosso processo de civilização aqui na América, na África e em outros tantos lugares do mundo, ele se consolida a partir da implantação de processos violentos sobre a população nativa. Então, esse é um primeiro elemento que a gente precisa levar em consideração, ou seja, a gente passa a falar de violência, de ódio, de agressividade no Brasil, mais especificamente a partir de 1970, a década de 70 do século passado, é que a gente começa a ter mais visibilidade sobre as questões relativas à violência e coisas do gênero, porque os meios de comunicação começam a trabalhar isso de um modo mais intenso. Só que se nós olharmos para a história, então a gente precisa necessariamente ver, e a gente vai encontrar, e não precisa vasculhar muito, a gente não vai ter dificuldade de encontrar elementos de violência presentes no nosso cotidiano. E aqui a gente pode usar alguns exemplos. Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra, que foi caçado, né, aprisionado, morto, teve os seus testículos arrancados, colocados dentro da sua boca e costurados. Antônio Conselheiro, líder do movimento de Canudos, com seu grupo, né, que na quarta tentativa governamental de invadir Canudos, e obtendo a vitória, portanto, né, contra o grupo de Antônio Conselheiro, esses tiveram as suas cabeças decepadas e mostradas em praça pública. Tivemos na guerra contra esse grupo de Antônio Conselheiro aviões brasileiros que jogavam bombas em cidadãos brasileiros. E após a tomada da cidade de Antônio Conselheiro de Canudos, tivemos a construção de uma represa que, de um certo modo, tentou esconder da história aquilo que aconteceu naquela região. Então a gente, assim, são exemplos, né, alguns poucos exemplos que a gente pode, obviamente, pegar desde o Império até a passagem para a República. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender isso como processos violentos. Tanto é que esse tipo de resistência, que historicamente acontece no Brasil, de grupos em relação ao governo, ou de grupos em relação a grupos, essas relações mais agressivas, essas relações bélicas, a gente nunca chama de guerra civil. Ninguém analisa esse tipo de movimento enquanto guerra civil. A gente sempre fala de revolta, chama de outros nomes, assim, inclusive mais bonitos, e a gente não toca no calcanhar de Aquiles, que é, por exemplo, pensar uma Revolução Farroupilha de 1835 a 1845, no estado do Rio Grande do Sul, e, portanto, por 10 anos, se separa, ou tenta se separar do restante do Brasil,
uma relação extremamente bélica, muita gente no campo de batalha, as famosas degolas que tivemos, né? As pessoas eram capturadas e literalmente degoladas, e nós não conseguimos ver isso como guerra civil. A gente sempre entende isso como uma revolta isolada, então que depois a gente consegue conciliar os interesses. Então isso mostra, de um certo modo, que existe uma relação agressiva, violenta, historicamente consolidada no Brasil, e ao mesmo tempo uma dificuldade muito grande da gente tocar nesse tema. E a gente pode lembrar, né, balaiada, a Revolução Farroupilha, a cabanagem, todos esses movimentos que acabaram sendo enfrentados via governo central de forma extremamente violenta, cabeças decepadas, passear em praça pública com os pedaços das pessoas, o próprio Tiradentes aqui, talvez seja uma parte da história que alguns conheçam um pouco mais. Eu trouxe alguns dados aqui para mostrar o seguinte para vocês do ponto de vista da violência no Brasil. Nós temos uma média de 190 pessoas assassinadas por dia no Brasil. Em 2015, 58 mil pessoas foram assassinadas, o que dá uma média de um assassinato a cada 9 minutos. Eu não estou falando aqui de morte acidental, estou falando de morte violenta, de morte matada. Gostaram da redundância? Morte matada. Então nós temos uma morte matada no Brasil, em média, uma a cada 9 minutos. Significa dizer que o Brasil é um país extremamente violento, né? Que existe uma série de contendas acontecendo no dia a dia, mas que ao mesmo tempo a gente tem uma certa dificuldade de se ver como alguém que de um certo modo pode estar co-participando desse processo, que é um processo cultural de agressividade entre pessoas e assim sucessivamente. De um certo modo, quando a gente fala em ódio, a gente se pergunta: por que o ódio existe? Por que essas relações, que não são relações harmoniosas entre as pessoas, existem? Subsistem, apesar do chamado desenvolvimento civilizatório, do processo de consolidação dos direitos humanos, do nosso crescimento, vamos dizer assim, do ponto de vista da construção da nossa racionalidade, do desenvolvimento da ciência e de uma série de recursos que poderiam nos tornar imunes a esse tipo de situação, embasada na violência e no ódio. Por que apesar disso tudo, a gente continua tendo relações embasadas na violência e no ódio? Essa é uma pergunta que eu quero aos poucos que vocês me ajudem depois a responder, mas eu vou fazer o transcurso aqui que, de um certo modo, nos ajude a pensar, em primeiro lugar, a resistência que temos de encarar esse fenômeno, que é um fenômeno presente na sociabilidade brasileira. De um certo modo, a gente pode achar uma explicação para a resistência de encarar o fenômeno da violência e do ódio no Brasil, porque nós somos o maior país cristão que esse planeta conhece. E desde muito tempo a gente aprendeu, do ponto de vista cristão, que bem-aventurados são os pacíficos. Que o ódio, então, e essa perspectiva mais violenta, é justamente aquela advinda de pessoas que não irão, obviamente, para o céu. Existe na cultura brasileira, embasada nesse pensamento cristão, e repito aqui, o maior país católico do mundo é o Brasil, não é a Itália, onde nasceu a Igreja Católica, é o Brasil. Existe, de um certo modo, uma construção, um pensamento que coloca a necessidade de sermos, adotarmos uma postura pacífica. Esse talvez seja um elemento que nos ajude a pensar a dificuldade que temos de sermos mais autocríticos em relação às formas de violência e ódio que nós exercemos. Uma outra explicação para essa resistência em pensar a questão da violência no Brasil pode ser retirada do pensamento conservador, que geralmente diz que ódio é coisa de progressista, é coisa de gente da esquerda, porque o pessoal da esquerda que quer a revolução é esse pessoal que quer a revolução porque odeia aquilo que existe, quer colocar qualquer outra coisa no lugar, mas não aceita, não quer aquilo que existe. Então o ódio, para esse pensamento conservador, é sempre de um outro grupo, esse grupo que odeia as instituições atuais, odeia a sociedade atual e por isso quer revolucionar, quer tirar o que existe em troca de algo novo. Então teríamos um outro elemento que nos ajuda a pensar essa resistência de autoanálise em relação à violência.
Por parte da esquerda, por sua vez, esse pensamento progressista, esse grupo, geralmente, quando defende a própria luta armada, quando defende a revolução, diz que essa luta armada, se preciso fazê-la, é em nome da justiça. Que essa força armada, que a revolução é necessária, mas a revolução não é necessariamente um ato violento. É um ato necessário, na verdade, para se consolidar a liberdade e a justiça social. Vejam que nenhum desses grupos assume a questão da violência consigo. Sempre coloca a questão da violência no outro, certo? Então esse é um traço importante para a gente pensar as nossas dificuldades de entendermos, de trabalharmos, de assimilarmos e de nos reconhecermos como pessoas eminentemente violentas ou que vivem e convivem numa cultura violenta. Uma outra questão que nos ajuda a pensar essa dificuldade de analisar a violência tem a ver justamente com a questão do bode expiatório. Vocês sabem que na cultura judaica, no Antigo Testamento judeu, existia a figura do bode, que para nós hoje é o bode expiatório. E o que era o bode? Era um animal que na ritualística judaica seria aquele animal escolhido em um determinado momento do ano, via ritual, obviamente, dessas comunidades, que então fariam esse ritual para que esse animal recebesse tudo que de ruim a sociedade tem. Todos os ódios, a maldade e esses elementos negativos seriam colocados no bode, no animal, que por sua vez seria queimado, e com isso, ritualisticamente, estaria se limpando então a sociedade dessas suas mazelas, desses seus ódios, dessas suas limitações. É interessante pensar que o povo judeu virou bode expiatório, né? Aquele povo que criou a figura do bode expiatório se transformou a partir da Idade Média em bode expiatório, ou seja, vários momentos da história em que enfrentamos dificuldades, o bode expiatório culpado por essas dificuldades normalmente apareceram como os judeus como sendo os culpados disso. Então é uma questão interessante, né? Agora, uma questão que me parece fundamental, tem um autor, Tácito, foi romano, um senador romano, que dizia o seguinte: os homens apressam-se mais em retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. O que significa essa frase de Tácito? Significa, de um certo modo, pensar no seguinte: o bom é amar, mas a gente tem muita dificuldade de amar. Ruim é odiar, mas parece que é mais fácil para o ser humano odiar do que amar. E essa frase de Tácito, os homens apressam-se mais em retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer, porque quando alguém faz alguma coisa para mim, faz o bem para mim, de um certo modo, eu estou numa situação humilhante em relação a esse sujeito. Quando eu precisei de alguém para resolver um problema meu, é porque eu estou, obviamente, numa situação delicada diante dessa pessoa. E isso nos constrange normalmente. Principalmente nós, homens, mulheres da civilização ocidental, que vivemos um processo de individualidade crescente, em que a iniciativa do indivíduo, a potencialidade do indivíduo é cada vez mais valorizada. É óbvio que para nós é um incômodo quando a gente se coloca numa situação em que eu tenho que pedir arrego, como tu gaúcho, para alguém. Incomoda. Eu estou te devendo uma. Tu foi testemunha ocular de um momento de fracasso da minha pessoa. Agora, por outro lado, quando alguém nos humilha, quando alguém faz alguma coisa para a gente, uma coisa negativa para a gente, então aí eu me sinto superior, porque eu fui a vítima, então eu tenho todo o direito agora de dar um troco. Então veja como esse elemento é um elemento que se discute muito do ponto de vista da natureza humana, e se discute muito do ponto de vista da psicologia, de um certo modo, por que o ódio é aquilo que de um certo modo nos dá força, nos dá foco, e nos coloca numa condição, diante da injustiça, diante da violência praticada, de um certo modo, de uma consciência feliz. Ao mesmo tempo que quando alguém faz alguma coisa benéfica para mim, me coloca do ponto de vista de uma consciência infeliz, porque eu estou lhe devendo. Então, de um certo modo, a gente pode pensar a dificuldade que temos de encarar essas questões
por esse aspecto, que é um aspecto da natureza humana. De todo modo, falar em natureza humana, a gente pode lembrar de pelo menos 3 leituras que podem ser consolidadas em relação ao homem e à mulher. A primeira vem de Hobbes, que vai falar no Leviatã que o homem é o lobo do homem. Que nós desenvolvemos relações tradicionalmente violentas uns em relação aos outros. Que o homem é um animal instintivo, que faz de tudo para aumentar o seu prazer e de tudo para diminuir a sua dor. E que nós buscamos constantemente realizar os nossos desejos. E que, portanto, o homem, estou falando aqui da natureza humana, de conceitos de natureza humana, que tentam explicar por que somos violentos, por que não somos violentos. Para Hobbes, nós nascemos naturalmente violentos porque os nossos instintos falam mais alto e nós fazemos de tudo necessariamente para atingir esses nossos desejos. Então, o homem é o lobo do homem. Uma leitura pessimista em relação à natureza humana. Nós temos uma segunda leitura, que é uma leitura otimista em relação à natureza humana, que vem de Hobbes, que vai dizer que a gente nasce puro, e se por acaso a gente não permanece puro, é porque a sociedade, de um certo modo, fez um trabalho de desconstruir essa pureza que temos. A sociedade corrompe o homem, mas o homem nasce bom por natureza. E nós temos uma terceira leitura sobre a natureza humana, que é de John Locke, que vai nos colocar como tábula rasa. E nós não temos nenhuma tendência, por um lado, à maldade, e não temos também nenhuma tendência natural, por outro lado, à bondade, e nós somos justamente essa tábula rasa. E que vamos desenvolver características positivas ou negativas, bondade ou maldade, dependendo das experiências que a gente passar na vida. As experiências é que vão escrever no nosso corpo, no nosso caráter, esse elemento de maldade, de bondade, de agressividade ou não. Então, vejam que a tentativa de explicar essa questão da violência e do ódio, ela tem um histórico bastante antigo. Surge na filosofia, com essas leituras acerca da natureza humana, e vem através da consolidação das ciências humanas, passando pela psicologia, pela sociologia, que vão tentando outras leituras de explicação a respeito dessa relação que nós estabelecemos enquanto sociabilidade, né? E é importante a gente lembrar, já que a gente está falando do histórico brasileiro a respeito desse tema, que alguns autores nos ajudam a pensar sobre isso, né? Um autor clássico da sociologia brasileira, que é Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, nos ajuda a tentar, de um certo modo, entender como que se dá essa relação entre nós, que aparentemente parece ser uma relação muito tranquila, harmônica, equilibrada. Não, o brasileiro é cordial, o brasileiro é gente boa, o brasileiro abraça todo mundo, mãozinha nas costas, nós somos gente boa, né? Porque Gilberto Freire, de um certo modo, nos seus livros, nos ajuda a pensar um pouco como que isso se transformou num mito e que existem muitos outros elementos que mostram, de um certo modo, que a nossa sociabilidade foi consolidada com base na violência. Em Casa Grande e Senzala, o Gilberto Freire retrata histórias, por exemplo, de senhoras casadas com os donos de engenho, que obviamente sabiam que esses donos de engenho tinham casos com as negrinhas, as escravas, mas que faziam de conta que não viam, não se importavam, até o momento em que percebiam que o seu marido, o esposo, o senhor de engenho, estaria se apaixonando ou desenvolvendo um sentimento mais intenso por parte da negrinha. O que acontecia nesse momento? Normalmente a esposa do senhor feudal mandava escravos, obviamente, pegarem a negrinha e furarem um dos seus olhos, arrancarem um dos seus seios, esquartejarem, mas deixarem viva, feia aos olhos do seu esposo, para que ele não tivesse mais nenhuma possibilidade de desenvolver uma atração física por conta da negrinha. E eu não estou falando aqui do senhor feudal, da sociedade patriarcal, da violência do homem. Estou falando aqui da violência da mulher, que mandava mutilar a mulatinha quando percebia que ela mexia, babalado, como o senhor feudal. Então, esse tipo de relato nos mostra que, de um certo modo, e aí o Gilberto Freire está falando desde, obviamente, a consolidação do Império, passando pela República, República Velha, República Nova, alguns traços que foram demarcando, de um certo modo,
essa relação de total desrespeito, desconsideração em relação ao outro. E nessa miscigenação, nesse nascedouro dessa sociedade mesclada, que é a sociedade brasileira, composta pelo homem branco europeu que aqui chega, pelo índio que aqui já estava, e pelo negro africano que para cá também vem em determinado momento da história, como que essa sociabilidade se consolidou, porque ela se consolidou, mas como que ela, de um certo modo, apresentou traços extremamente violentos. Então, eu me lembro que Gilberto Freire, inclusive, durante muito tempo, foi vilipendiado. Assim, muita gente falou mal de Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire desenvolveu a teoria da democracia racial. Ele disse que talvez o Brasil, fosse o único país capaz de, no futuro, desenvolver uma relação entre diferentes etnias, raças, de uma forma um pouco mais equilibrada. Porque, por exemplo, é o país que mais recebeu negros da África foi o Brasil. Então, um país que, diferentemente dos Estados Unidos, que também teve o processo de escravidão, mas recebeu muito poucos negros, o Brasil teria tido uma característica muito própria em que teve quase que um pé de igualdade do ponto de vista de quantidade de pessoas, tanto de cor preta, branca, amarela, sucessivamente. Isso talvez gerasse no futuro, foi uma hipótese que Gilberto Freire levantou, da possibilidade então de sermos um país, talvez o único no mundo, que pudesse equilibrar essas diferenças culturais, étnicas, raciais, desenvolvendo a chamada democracia racial. A gente sabe que as coisas não aconteceram de forma tão equilibrada assim, temos uma série de preconceitos e de violências, não só físicas e cada vez menos físicas, mas cada vez mais simbólicas por sobre esses grupos. Não estou falando nenhuma novidade aqui, principalmente os negros, né? As mulheres e assim sucessivamente. Então, de um certo modo, mas o Gilberto Freire, quero fazer uma defesa aqui dele, porque ele levantou uma possibilidade, mas é um autor que nos ajuda a pensar um pouco da construção violenta dessa nossa sociabilidade. Sérgio Buarque de Holanda, outro autor importante, que nos ajuda a pensar a construção dessa sociabilidade violenta no Brasil. No livro, principalmente no livro Raízes do Brasil, no capítulo 5º, onde ele vai falar do homem cordial, desenvolve a teoria do homem cordial, que o brasileiro teria um caráter, né, de construir uma sociabilidade baseada nisso que ele chama da cordialidade. E por que ele diz isso? Né? Porque ele fala que os estrangeiros, quando vinham para o Brasil, e até hoje quando vêm para o Brasil, dizem: pô, como brasileiro é gente boa, né? Como é que pode? Vocês não têm tanta frescura para se comunicar uns com os outros, vocês não se preocupam com o sobrenome, né? Na Europa tem lugar que médico entra e outras categorias não entram, para jantar, por exemplo. Isso é normal. Vocês aqui não, vocês têm um médico, tem um político, tem o cara ali, o servidor mais humilde, todo mundo junto. As pessoas se espantam com isso, os estrangeiros se espantam até hoje com isso. O Sérgio Buarque de Holanda, então, tentando pensar um pouco disso, né? Por que essa ideia do brasileiro tão cordial? Então ele vai buscar esse conceito, que é um conceito latino, cordial, de core, que vem do coração, e nós estabelecemos relações muito próximas, não são relações embasadas no distanciamento e na racionalidade, que, por exemplo, Weber vai dizer que caracteriza o povo alemão, né? Que tem um certo distanciamento, eu te avalio do ponto de vista racional, e a gente não mistura emoção com razão. A gente chama isso de povos frios. Então, o Sérgio Buarque de Holanda é um dos primeiros autores que vai mostrar por que nós somos quentes. Esses latinos que se tratam com a afetuosidade tão intensa, né? Com esses abraços, com essa capacidade de se aproximar, apesar das diferenças. Então ele cria o conceito de homem cordial. Me parece que o Sérgio Buarque de Holanda foi mal interpretado quando cria o conceito de homem cordial, porque se diz o seguinte: não, hoje o Sérgio Buarque está dizendo que nós somos tudo cordeirinho, o brasileiro é cordeirinho. E não é isso necessariamente que ele quis consolidar com esse conceito. O que ele quis consolidar com esse conceito foi dizer o seguinte: que nós, no transcurso de uma sociedade tradicional, rural, arcaica, para uma sociedade desenvolvida, urbana, industrial, em que cada vez mais a individualidade começa a ser requerida, ou seja, nós deixamos os traços familiares, rurais, tradicionais, em direção à consolidação de uma iniciativa pessoal, porque agora a gente sai do campo, da família, vai para a cidade distante, depende do próprio esforço, do próprio trabalho pessoal para poder se desenvolver. Ou seja, no transcurso de uma sociedade tradicional para uma sociedade desenvolvida, em que esse caráter da individualidade começa a ganhar força, o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer: só que o brasileiro
tem muita dificuldade de conseguir se fazer autônomo diante dessa sua individualidade. Ele fica muito preso ainda a essas velhas tradições, essas velhas relações que são relações patriarcais e assim sucessivamente. O que significa dizer isso, então, para o Sérgio Buarque de Holanda? Significa dizer que o homem cordial, que é esse caráter da nossa sociabilidade brasileira, ele está embasado em relações sempre de cunho pessoal. Nós não conseguimos, de um certo modo, enquanto sociedade, e é claro que toda generalização é perigosa, mas o que ele quer dizer é o seguinte: como a gente não consegue dar esse passo em direção a essa autonomia individual, a gente sempre fica preso, refém das relações. Por isso o jeitinho brasileiro. Se não tiver alguém que indica, dificilmente eu consigo alguma coisa. Porque alguma coisa fala com fulano de tal. O meu pai conhece o pai do fulano de tal. Sabe essa coisa assim? Que é onde a tua individualidade, você vai lá, passa no concurso, mostra a tua capacidade. A gente vai sempre, tem um jeitinho, tem a proximidade, né? Aquilo que o Bourdieu, de um certo modo, vai falar do capital social, né? O tipo de relação que você estabelece, quem você conhece ou quem você não conhece, que pode fazer toda a diferença para te dar aquela primeira mãozinha para você ter o seu primeiro emprego ou coisa do gênero. Então esse homem cordial, e de novo, cordial, cuore, vem de coração, que lida com os outros, sem, de um certo modo, fazer essa distinção entre a racionalidade e a emoção, ele é afável, mas ao mesmo tempo que ele é afável, ele odeia com a mesma intensidade. Odeia com o coração. Palavra de Sérgio Buarque de Holanda. O homem cordial ama com todo o seu coração e odeia com todo o seu coração. Por isso que as nossas relações, elas são relações de afetividade, de afetuosidade, mas elas são relações sim também de ódio. Elas são relações também sim de violência. E nós temos uma característica muito presente na cultura brasileira, que é a da inveja, a da maldade, de falar mal do outro, que é uma característica que eu havia falado com Tácito de Roma, né? Que parece que o ódio, de um certo modo, nos agrega, né? Vou dar um exemplo para vocês assim, para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente vê vários grupos, assim, não demora muito, para vários grupos irem se formando. Então, uns se aproximam aqui, os outros se aproximam lá. Você entra na sala de aula, daqui a pouco tem 3, 4 grupos assim, que o grupo X não gosta do grupo Y, que o grupo Y não gosta do grupo A, e é um nojo. Só falta se matar. É ou não é? Aí, o que acontece para agregar esse povo? É só vir o prof, por exemplo, aplicar uma prova e ferrar todo mundo. Aí todo mundo esquece as intrigas, agora tem alguém para odiar em comum. Aí todos se juntam agora para fazer a revolução, para pegar aquele demônio que deu na tapagem, que ralou todo mundo, e aí agora se unifica, esquece as desavenças e vira um ódio, assim, aquela coisa gostosa, tudo assim, vamos derrubar. Então vejam como isso é muito presente na nossa cultura, né? Essa coisa assim de que ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade, essa afetuosidade, a gente também tem muita animosidade entre a gente. E é engraçado que a gente consegue se juntar, se aproximar, normalmente quando é para combater alguém ou para falar mal de alguém. E não para falar bem de alguém. Esse é um traço da cultura brasileira que a gente tem muita dificuldade de reconhecer, que é muito mais fácil a gente se juntar para falar mal de alguém ou de alguma coisa, que para falar bem. Talvez porque a gente tem uma dificuldade muito grande na cultura brasileira de lidar com a questão da meritocracia mesmo. A gente tem muita dificuldade de reconhecer o mérito dos outros. Então a gente... Vou dar exemplos assim, né, de coisas que a gente adora. Acidente na rua. Junta o povo na volta. Meu Deus, quem é que caiu? Perdeu a cabeça, passou por cima, o que aconteceu? E aí sabe que é a coisa mais gostosa que alguém diz assim? Ainda bem que não foi comigo. Foi com outro. Se ferra tu, entre tu e eu, ferra-se você. Eu fico pensando, como é que a gente pode gostar de juntar o grupo para ver a mazela do outro ali caído, né? Esgolepado no meio da rua ali.
cara já está quebrado, às vezes no solaço, 40 graus em cima, e todo mundo na volta. Se bobear, tira foto e manda para as redes. Assim, é uma coisa que parece que a gente tem orgasmos múltiplos quando a gente vê isso assim. Ao passo que se acontece alguma coisa assim da normalidade, não chama atenção, né? Passa um casalzinho de mão dada, de repente, aquela coisa romântica e tal. Agora, se tiver dois se bofeteando no meio da... Meu Deus do céu, você viu que o fulano bateu na ciclista? Sabe quem era a ciclana? Era a irmã da fulana. Então vocês veem como esses elementos, assim, que são elementos de uma certa maldade, assim, que a gente tem. Claro, não é só a gente, né? Mas esses são traços característicos da nossa cultura, que o Sérgio Buarque de Holanda, com a questão do homem cordial, de um certo modo tentou catalisar, assim, um conceito, esse caráter cultural brasileiro, muito embasado nessa proximidade, e uma proximidade que pode ser calcada na afetividade ou na agressividade, no ódio, na perseguição. Então vejam que nós temos uma série de traços assim que são complicadores para a construção da nossa sociabilidade e que a gente precisa, na academia pelo menos, ter a coragem de lidar com esses temas, de falar sobre isso. Porque para nós a maldade sempre é do outro. Existe uma tradição muito forte, né? Falei do bode expiatório, lá do Antigo Testamento judeu. A gente sempre coloca, de um certo modo, a culpa de alguma coisa em alguém, canaliza para lá. A gente nunca faz uma autocrítica. E nós temos uma leitura muito característica no Brasil, que inclusive é uma leitura de classe, que é embasada no ódio em relação ao outro. Nós tivemos a construção desse ódio calcado numa leitura de raças, que o nazismo talvez tenha sido a construção política que mais tenha catalisado isso, né? Como consolidar o ódio em relação a um grupo étnico, no caso os judeus, como se a culpa pelas mazelas do mundo fosse daquele grupo, e extirpando aquele grupo do planeta, nós conseguiríamos, enfim, voltar ao rumo do desenvolvimento humano. Nós tivemos a transformação disso, deste ódio relacionado à raça, para uma leitura de cunho político, de ódio de uma classe em relação a outra classe. De uma classe burguesa que teme e odeia uma classe, talvez, vamos usar o termo, do proletariado, e uma classe do proletariado que teme e que talvez também odeie a classe burguesa, que construiu a sua relação do ponto de vista, obviamente, de um discurso, no mínimo, de um discurso do ódio em relação ao outro. De que todas as mazelas sociais são por culpa daquela classe. E, portanto, a partir desse discurso, a gente defende uma sociabilidade violenta. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente só vai conseguir efetivamente uma sociedade mais desenvolvida ou mais justa se a gente conseguir extirpar esse grupo que impede a construção dessa sociedade. Só que quando a gente diz assim, isso é uma leitura de um certo modo de cunho que defende uma ação violenta, a gente não reconhece. A gente diz, não, estou lutando pela justiça social, que é isso? E eu sempre penso em Michel Foucault, né, que é um autor que eu particularmente gosto muito, quem me conhece sabe disso, que o Foucault nos ajuda a pensar do ponto de vista da micropolítica das relações humanas. Porque nós estamos acostumados a pensar do ponto de vista da macropolítica. Sempre pensar, por exemplo, que o poder e as coisas ruins estão longe de nós, está lá no Estado, está lá na grande corporação internacional, que esses sim, esses grandes entes políticos, econômicos, que têm força e que fazem um mal para a humanidade, que estão muito distantes de nós. O Michel Foucault nos ajuda a repensar um pouco, porque quando Foucault diz assim, a relação de poder, ela está em todos os lugares. O poder não está só na grande corporação, não está no Estado só, não está na grande empresa. O poder está contigo, está comigo. Toda relação humana, por mais micro que ela seja, relação marido e mulher dentro de casa, relação entre pai e filho dentro de casa, relação entre vocês aqui na escola, entre os professores e vocês, todas as relações humanas são relações de poder. Isso, de um certo modo, nos possibilita, se a gente levar esse teórico a sério, a pensar, bom, se as relações de poder são relações que nós exercemos, então nós temos uma parcela de responsabilidade do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo.
E a gente, de um certo modo, para de jogar sempre a culpa lá, no Estado, na grande corporação econômica, no grande grupo. A gente começa a trazer para dentro da nossa sociabilidade, das nossas relações cotidianas, então, aquilo que a gente constrói de positivo e de negativo. Parece que esse é um elemento importante. Então, do ponto de vista da micropolítica das relações, é importante a gente pensar qual é o papel que nós temos, porque nós temos um papel fundamental na construção desse tipo de sociedade, ou, obviamente, na mudança desse tipo de relação que se estabelece nessa sociedade. E isso me parece importante, do ponto de vista acadêmico, principalmente, é importante que a gente pense essas coisas, né? Porque me parece que há um elemento que a gente avançou bastante, até para pensar um outro tipo de sociedade, quando a gente fala da sociedade falocêntrica, da sociedade masculinizada, ou da sociedade endocêntrica, como falava Bourdieu, que é uma sociedade que valoriza os atributos masculinos e menospreza os atributos femininos. Eu até peguei algumas palavras assim, os homens vão se identificar agora assim, ó. Pense quando alguém chama de vocês assim, ó, tigrão, galo, garanhão. O cara se sente cara, sente? Isso é uma coisa que ofende a gente? Não. Agora, mulheres, por favor, vou citar alguns termos aqui que eu tenho certeza que a reação de vocês provavelmente vai ser mais pesada. Galinha, piranha, vaca. Isso aqui deixa muito claro a forma como que a gente se relaciona aos homens, como se relaciona às mulheres. Né? Então, obviamente que essa sociedade violenta, essa sociedade do ódio, obviamente ela é alimentada também, obviamente, por essa cultura trazida por essa sociedade falocêntrica, essa sociedade endocêntrica, em que valores como os da agressividade, da virilidade, da bravura, do ser macho. Eu aprendi que cara tem que ser macho no Rio Grande. Então, esse tipo de sociabilidade calcada na agressividade, então na honra, que de um certo modo a gente incorpora, mesmo que inconscientemente, e até as mulheres mesmas defendem, porque dificilmente uma mulher que, estando com o seu cônjuge em algum ambiente e seja de algum modo maltratada por um outro homem, provocada por um outro homem, dificilmente ela não vai cobrar do seu homem e tome uma atitude de homem. Vou usar uma redundância, uma babalada aqui. Tchê, não vai fazer nada? Tu é homem ou tu é um rato? Vai dizer no mínimo pro cara assim, vai ter que eu fazer alguma coisa? E já imagina se o cara diz assim, não, bem, é o seguinte, a gente tem que relevar as coisas, a gente vamos nem olha pro lado, deixa de ser boba. Vai chamar o cara de frouxo. Então, de um certo modo, são coisas aparentemente simples, que compõem o tipo de relação que a gente estabelece, os valores que a gente defende, que tem a ver com essa sociedade falocêntrica, que são esses valores da virilidade, da honra, da masculinidade, de você ser agressivo, de você resolver as coisas de forma violenta, porque se você fizer isso, você é macho, você é vencedor. Se eu der uma porrada em alguém e alguém cair, eu sou o vencedor. Quem caiu, perdeu. Está tão presente na nossa cultura que eu vou buscar algo assim lá do mundo das artes marciais que eu gosto, né? O MMA, Mixed Martial Arts. Homens e agora mulheres também se agredindo em cima do ringue, até correr o sangue ou até alguém desmaiar. Então aqueles corpos assim, todo tatuado, e o cara com aquele pitbull do lado assim, com aquela cara de macho, como diz o guri de Uruguaiana, faz uma cara de macho aí. O cara olha assim, mas é só essa cara que você vai fazer de macho, então vem com essa mesmo. Essa é outra história. Então o cara macho assim, pitbull, aquela coisa toda. E vejam se isso não é, claro que um esporte específico, né? Mas um dos esportes que mais cresce no mundo hoje, se não é uma representação, se não pode ser observado como uma representação desses valores da virilidade, da agressividade, da violência. Porque o MMA hoje está sendo praticado por crianças. Eu tenho visto alguns programas televisivos, e não é só no Brasil, em que crianças menores de 13 anos estão indo para o ringue lutar até o sangue correr. Literalmente, se tiver que desmaiar, o pai está do lado e deixa, porque ele é galo, literalmente galo de rinha, e ele tem que aguentar o tranco. Se ele é macho, ele aguenta o tranco.
Olha, vocês vão dizer assim, eu acho que o Jacondino anda meio mole ultimamente, né? Mas se a gente analisar do ponto de vista sociológico, isso é, de um certo modo, uma cultura que reforça a questão da violência, por intermédio desses valores que estão presentes. Porque a questão da conciliação, por exemplo, que sempre foi atrelada ao caráter feminino, conciliar, dialogar, discutir a relação. Quem é que discute a relação? Uma coisa que a gente tem, os homens detestam discutir a relação. O cara chega em casa, também abagalado, vai assistir um jogo de televisão. Aí vem a mulher querendo discutir a relação, entender o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Mas vejam que isso é coisa da mulher, ela quer entender, ela quer dialogar. Ela quer usar, veja só, ela quer usar da razão para entender o que acontece nesse bendito homem aí, que não sei, mal acabado. E o homem não quero, isso é uma coisa que não caracteriza o homem, eu não tenho que dar explicação, entrar em detalhe. Então vocês veem como a nossa cultura está embebida assim, de valores, que são valores que nos levam a desenvolver uma sociedade, obviamente, calcada, por que não, na violência. Uma sociabilidade calcada em relações que são relações de raça, em relações de classe social, em relações de gênero, que estão muitas das vezes embasadas em discursos do ódio. E aí eu volto para encerrar essa fala aqui, espero que a gente possa dialogar um pouco, ao exemplo que eu dei no início da fala sobre o aspecto político que estamos vivendo desde 2015, mas que se acirrou em 2016 com o impeachment, e que nós tivemos então os grupos lá, os coxinhas e os petralhas, ambos em um discurso extremamente agressivo, violento, muitas vezes pessoas acabando com amizades, vou excluir o fulano do meu Face, né? Esse petralha, esse coxinha aí, não é mais meu amigo. Quantas amizades foram desfeitas a partir do processo que aconteceu em 2016 com o impeachment? Então isso mostra, de um certo modo, que, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, se nós temos essa cordialidade como característica, por outro lado, a gente é capaz, sim, de odiar, com bastante intensidade. E a gente desenvolve discursos e leituras bastante agressivos em um país como o Brasil. Então a gente tem que deixar de olhar para nós mesmos do ponto de vista do mito, né? O mito de que somos um país jovem, jovial, que a gente está amadurecendo ainda, que a gente tem muito que crescer, e olhar para nós mesmos como uma sociedade consolidada, com aquilo que foi capaz de consolidar até hoje, e que obviamente, como qualquer sociedade, aliás, como qualquer pessoa, para trazer para a esfera micro, é capaz de desenvolver atitudes violentas, como é capaz de desenvolver atitudes afetivas, ou afetuosas, melhor dizendo. São escolhas que a gente faz. Isso não está dado assim previamente. Então, diferentemente de alguns autores do tempo da filosofia, que colocavam na natureza humana um caráter ruim ou um caráter bom, a gente sabe hoje, após o desenvolvimento das ciências humanas, que a gente não nasce com características específicas. Grande parte delas, do ponto de vista cultural, a gente aprende. Então, o que eu quero dizer com isso? Que depende de nós. Do ponto de vista da microfísica do poder, depende de cada um. E por isso que a gente está falando da questão ética. Porque ética é a escolha que eu faço diante dos valores que predominam na sociedade que eu vivo. De um certo modo, se vivemos uma sociedade em que a gente tem mais liberdade hoje, em alguns aspectos, do que tinham os nossos pais, os nossos avós, ou as nossas mães e as nossas avós, porque no caso da mulher é um elemento bem mais expressivo. Se eu tenho mais liberdade, obviamente que também o peso da minha escolha é maior. Eu sempre cito o exemplo da senhora que completou 50 anos de casado, bodas de ouro. A família se reúne para comemorar, diz: a senhora vai fazer a festa onde? Ela diz: eu não vou fazer festa porque não tenho nada para comemorar. Azar. Detalhe. Não tenho nada para comemorar. Aí todo mundo assim, né? Meu Deus, também eu estava sentado, né? Na verdade eu estava nessa cena. Mas enfim. Aí não entendemos nada, assim. Aí a gente foi perguntando, né? Sim, mas vamos fazer. Não, porque assim, a gente depois foi verificando que essa senhora, por exemplo, alfabetizou várias pessoas na sua trajetória, mas nunca conseguiu se formar professora, porque o marido não deixava, porque mulher direita não saía de casa, só mulher esquerda. Marvada, só as marvadas saíam de casa para aprontar.
Uma série de coisas ela não conseguiu fazer na vida dela justamente porque vivia na condição de subserviência ao seu marido. No tempo dela, a mulher não podia trabalhar, obviamente não tinha a sua independência, porque a independência numa sociedade capitalista começa pelo bolso. Hoje tem. Então hoje ela não precisa ficar casada 50 anos com esse cara, até porque o mercado está aí, né? Só que o que acontece? Esta mulher que sofreu tudo isso e não quis comemorar as bodas de ouro e é sofrida, ela tinha em quem colocar a culpa, as mazelas da vida dela, no marido. Hoje, a mulher, aqui estou dando o exemplo da mulher, mas acho que isso pode ser tomado de forma mais abrangente. Hoje nós temos mais liberdades, não temos a necessidade de nos submetermos a certas circunstâncias, né? Isso é ótimo por um lado, mas por outro lado, se eu tenho a liberdade de escolher, eu tenho que arcar com a minha escolha, porque toda escolha tem ônus e bônus. Então agora não dá para ficar colocando a culpa no outro. Então o que eu estou querendo dizer com isso, com a questão ética, para tentar fechar aqui? Que essa tendência que nós temos de não olhar de frente para o fato de que o Brasil é um país violento, essa dificuldade que temos de olhar de frente para o fato de que o Brasil é um país que desenvolve, sim, discursos e práticas de ódio em relação ao outro, a gente precisa, mais do que tá mais do que na hora da gente olhar para isso de frente, da gente entender que cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade em relação a isso, né? Porque a gente sai para o trânsito, por exemplo, eu reconheço, eu fui policial, então eu aprendi a desenvolver a direção ofensiva e não defensiva. E eu saí da polícia, mas não esqueci mais isso. Então é sempre ofensivo, assim, é sempre sempre perigo. Quem anda comigo sabe, eu ando uma vez, na segunda não quer andar mais. Eu me sinto muito só. Mas assim, a gente sai no trânsito, se atravessou na frente, eu tenho direito de matar, o mínimo jogar pro alto. Ele está me atrapalhando. Mas se acontece um acidente, vem a polícia para fazer o registro, provavelmente o discurso vai ser o seguinte: vinha eu na minha via, no máximo 40 por hora, com o cinto de segurança, atarrachado nesse corpício, com as duas mãos no volante, quando de repente surge este louco, não sei de que país, a 160 por hora, com o vidro aberto, o som a toda altura, com a mão só no volante, e me arrebenta no meio. Geralmente o discurso vai ser esse: eu sou sempre a vítima, eu não sou violento. Ou então em casa, né? E eu, o pai consciente, ou a mãe consciente, nunca levanto a voz para o meu filho. O filho está lá me esbofeteando e eu: mas filho, eu te amo tanto, por que fazes isso comigo, ó ser amado? Quando a gente sabe que as nossas famílias, né? Aí o amigo foi embora, que falou da varinha lá, né? Quer dizer, existe violência nas famílias. Hoje a gente, quem pesquisa violência doméstica, violência sexual contra crianças principalmente, sabe que as violências contra crianças são praticadas em 80% dos casos por pessoas próximas a essas crianças. Pais, padrastos, avós, tios, irmãos, primos. Não é o estranho que veio lá de fora e violentou. É aquele que deveria proteger. É esse que comete a violência. Então essa coisa da gente... A gente tem muita leitura idílica, assim, família... E aqui não estou dizendo, agora chega em casa e... A família, a partir de hoje, não existe mais para vocês. O professor Eduardo já condiga uma palestra lá no Oeste, agora nós estamos... Não façam isso, né? Mas o fato é que a gente sempre tem essa dificuldade de entender que as instituições, desde as básicas, como a própria família, são berço, muitas vezes, da violência, assim. Do conflito, que precisa ser mediado, muitas vezes a gente tem dificuldade de mediar. Então é uma cultura atravessada, assim, por essas questões de violência. É uma cultura atravessada, assim, por o discurso do ódio. E que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Um certo cuidado, porque muitas vezes a gente reproduz isso sem pensar. Eu acho importante, eu tenho visto, claro que são poucos os casos, mas eu particularmente, principalmente em 2016, a gente visualizou muitas situações sociais, assim, de embates muito maniqueístas mesmo, assim, né? De que
vocês, os representantes do atraso da sociedade, os representantes dos interesses contrários ao desenvolvimento da sociedade, vocês, seus... E o contrário recíproco é verdadeiro também, né? Como se nós fôssemos os representantes absolutos do bem e o outro fosse o representante absoluto do mal. Eu acho que isso é um pouco ingênuo. A gente precisa ser um pouco mais humilde, né? No sentido de verificar que, obviamente, que a gente tem contribuições e a gente dá contribuições, mas a gente também erra. Por isso essa análise micropolítica, microsocial, me parece ser um instrumento importante. Antes de falar do outro, ou do grupo X, avalia o teu papel e o teu grupo em primeiro lugar. Qual é a contribuição que ele está dando? Porque, repito, é fácil a gente começar o discurso nessa perspectiva maniqueísta de já atacar o outro. O outro é o representante do atraso, o outro é o representante dos interesses que não são os interesses, para usar uma redundância, que interessam. E as coisas não são tão simples assim. Agora sim, para finalizar, a Hannah Arendt, alguns devem conhecer a obra da Hannah Arendt, uma filósofa importantíssima, situada no campo da esquerda, do ponto de vista político, dizia o seguinte: a maldade é mais comum do que a gente pensa. A maldade está dentro de cada um de nós. Então, aquilo que eu digo, né? E a Hannah Arendt, por ter feito uma leitura, principalmente da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, ela verificou que muitos daqueles caras que estavam lá nos campos de concentração e que das 8 da manhã às 11h30 da manhã tinham que mandar 150 para serem exterminados na câmara de gás, e depois da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde tinha que mandar mais 200 para outra câmara de gás para serem mortos. Esses não eram necessariamente monstros, eram pessoas que muitas vezes chegavam em casa depois do seu trabalho, conversavam com a esposa, perguntavam para os filhos como tinha sido a escola, se emocionavam assistindo uma novela, que eram pessoas, na verdade, que estavam cumprindo uma função, papel. E por que a Hannah Arendt diz isso? Ela, obviamente, que não defendia o regime nazista, mas teve, imagine, teve o estômago de poder avaliar isso, de não colocar aquelas pessoas como monstros, né? Ela diz: olha, na verdade a gente verifica que as pessoas têm características dentro de si que não podem ser necessariamente consideradas em absoluto. Ou seja, o mesmo cara que mandava pessoas para o campo de concentração e era criminoso é o mesmo cara que se preocupava com o filho, que se emocionava assistindo a novela e que, em grande medida, como alguns deles o fizeram depois do julgamento que tiveram, estavam cumprindo ordens. O que obviamente não justifica, mas explica que muitas vezes essa leitura que a gente faz, maniqueísta, de determinadas pessoas, elas são simplistas. E sendo simplistas, elas até tendem a aumentar esse grau de preconceito que a gente tem. E esse preconceito é presente, né? O discurso pode ser um discurso nazista também, como diria Foucault. As ações nazistas ou extremas, elas não são só físicas, elas podem ser via discurso, né? Quando você desconstrói totalmente o outro, aquilo que o Bourdieu vai chamar da violência simbólica, né? O discurso que você desconsidera, você desconstrói o outro, você não vê no outro nada de bom. Esse é um tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. E me parece que na academia é mais ainda. Porque é fácil, gente, a gente abraçar discursos assim que tem, principalmente em momentos de tensão, e sair por aí reproduzindo. Só que a gente aumenta o problema social quando a gente faz isso. A gente tem que ter uma certa capacidade de autorreflexão. Se nós na universidade não tivermos isso, quem vai ter? Então, responsabilidade ética, sim, com relação a isso. Mas, a princípio, é isso. A gente vai não se estender demais. Eu gostaria, depois, que a gente pudesse, então, na medida do possível, conversar um pouquinho. Quero agradecer a Leila também, que está aí me orientando no mestrado, que veio aí hoje. Obrigado, Leila. Muito bem-vinda. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Eduardo, pela sua fala, né, pela dedicação em pensar alguma coisa aqui conosco. E nós queremos, assim, eu estava aqui pensando uma porção de coisas, pensando
das nossas relações e na escola, na educação, né, atravessada por tudo isso, né? Então, quem sabe a gente traz alguma questão aqui para o professor Eduardo, pergunta, discordância, concordância. Vanice, Jaque. Pode se inscrever e pode mandar o bilhetinho também. Bom, boa noite, professor. Eu gostaria de saber se... Me chamou bastante a atenção que o teatro do professor Rafael tenha mostrado essa violência dentro da família, principalmente dos pais com a criança. E foi pertinente ele mostrar essa cena, que a gente sabe que é muito comum, e você agora está falando da expressão da violência. Então eu queria saber se dá de dizer que a expressão da violência dentro do convívio familiar é uma manifestação de ódio. E outra questão, uma análise talvez macropolítica do contexto atual de movimento de escola sem partido. Daria para a gente considerar que está se criando uma visão do professor como bode expiatório, em que ele é culpado por tudo, em que ele é o responsável pelas mazelas da educação pública, e nesse sentido o aluno está sendo incitado a manifestar o ódio contra o professor. Ainda mais a partir do momento em que ele pode denunciar alguma prática que não seja neutra dentro de sala de aula. Seria isso. Pode ir. Boa noite a todos, novamente. Estamos aí nessa importante jornada de conversa, né? Que é a Semana de Pedagogia. Eu acho que é um espaço bem importante. Parabéns, Eduardo, pela contribuição. Eu queria só que comentasse um pouco em relação, né? É isso que você fala, dessa exposição de ódio, esse vestilar de ódio que nós vimos no ano passado. Nós presenciamos aqui no nosso campo uma trincheira, né? Nós vivemos uma semana entrincheirados, né? Um grupo entrincheirado logo aqui na saída do auditório, um grupo entrincheirado na saída do bloco da pedagogia. Ambos com a sua razão, ambos lutando e defendendo o seu entendimento, a sua proposição, os seus interesses, né? Então, eu queria só que a gente pensasse um pouco nisso. Então, como, historicamente, nós fomos, enquanto civilização, enquanto humanidade, nos afastando de formas violentas, estamos buscando isso, de formas violentas, tentando nos aproximar de formas democráticas de resolver os conflitos e de mediá-los e poder desenvolver um tipo de sociabilidade que considere o diálogo. Estamos buscando isso, embora isso não seja uma unanimidade mundo afora, é só a gente olhar para a Síria, né? Então, não é ainda algo onde nós chegamos. Então, muito bem, entendendo isso, que a gente tem buscado desenvolver uma sociabilidade democrática, de respeito ao sujeito, vendo o que nós vemos aqui, né, nos nossos olhos, né, e entendendo que por trás disso há projetos de escola, de sujeito, de direito, de formação e tudo mais, que papel exerceu nesse contexto a mídia e também as plataformas virtuais aí de relacionamento na potencialização desse ódio, né? Então, bom, é legítimo eu defender o meu interesse, ainda que seja arrancando sangue. Então, ou seja, parece que a gente foi, nesses últimos 2, 3 anos, particularmente no caso do Brasil, e a gente viveu isso aqui, para dizer que isso não é uma coisa de longe, né? É uma coisa daqui. Como é que a gente foi, parece que, fechando o ciclo, né? Nós estamos voltando a ser bárbaro, né? Então, o bárbaro fazia isso, o bárbaro invadia, destruía, mas também ia para casa feliz com o produto, né, do seu saco, porque era essa forma, né? Então, parece que a gente foi dando a volta e estamos chegando novamente na ponta do botão, né? Estamos fazendo retorno
do avanço da democracia, a gente vai virando as costas para esse processo dialógico e nos aproximando das relações pardas. Que papel tem a mídia e a ocultação da face real pelas plataformas digitais hoje na exacerbação desse comportamento? Tá, acho que vamos começar pelas questões da Manice. Eu sempre lembro do Robert Kastel, sociólogo, que escreveu A Sociedade em Rede, né? E esse livro importante do Kastel veio mostrar que, pelo menos nos últimos 30 anos, as redes sociais começaram a ter um papel importantíssimo do ponto de vista da discussão das questões públicas. Em primeiro lugar, por terem quebrado com o monopólio que normalmente o Estado tinha, principalmente em estados autoritários, com relação àquilo que chegava para a população, àquilo que podia chegar para a população. Então, de um certo modo, houve o Robert Kastel usa o termo uma democratização da informação, processo de horizontalização, ou seja, novas formas, novos mecanismos de comunicação, de redes sociais, que vão, de um certo modo, alargando a possibilidade de mais e mais pessoas terem acesso à informação, a discutir questões que, obviamente, são questões de ordem pública, e numa perspectiva diferenciada, muitas vezes, dos velhos meios de comunicação e das formas tradicionais como as informações eram repassadas. Então, estou te falando isso porque você está perguntando um pouco com relação às redes, né, o papel, e concordo plenamente que hoje a gente viu muito isso na questão do impeachment, né, como que as redes, os grupos foram se organizando a partir dessas redes. E não só em relação ao impeachment, né? Quando nós tivemos a nossa Primavera Árabe, aqui no Brasil em 2013, com aquele movimento que começou pelo não aumento da passagem de ônibus em São Paulo, e depois foi crescendo aquele movimento, levantando outras bandeiras, e os analistas não sabiam, não conseguiam entender aquele movimento, assim, porque, não foi o sindicato que organizou, não foi um partido político que organizou. Inclusive a gente lembra que, às vezes, alguém tentava levantar a bandeirinha de um partido e o pessoal diz: baixa essa bandeira porque vocês não nos representam. A nossa manifestação não é político-partidária, nem do PT, nem do PSDB, nem do PMDB, vocês não nos representam. Então ficou um negócio meio difuso e os analistas tinham até dificuldade de entender, mas como é que eles se organizaram, né? Porque normalmente o foco organizador era o sindicato, era o partido político, o meio de comunicação convencional. Então a gente percebeu já dessa época para cá que essas redes sociais e que aquilo que o Kastel chama de uma democratização da capacidade, então, de se utilizar do smartphone, do celular e desses recursos que esses aparelhos trazem, que as pessoas foram se organizando, então, a partir desses aparelhos de uma forma um pouco mais espontânea e não se utilizando dos caminhos convencionais. O Robert Kastel, no primeiro momento, quando ele diz isso, ele fala a democratização da informação, ele vê isso de um aspecto positivo, entendeu? Ele acha que quanto mais as pessoas tiverem acesso à informação e que ela venha de fontes diferenciadas, ele diz que a priori isso é positivo. Agora o Robert Kastel chama a atenção para um detalhe, para um perigo, de um certo modo, de uma sociedade em que todo mundo tem voz, mas ninguém quer ouvir ninguém. Em uma sociedade em que todo mundo quer falar, quer se manifestar, de um certo modo toma para si a verdade, que é um traço característico da sociedade contemporânea, que a gente não consegue mais ouvir o outro, a gente só quer ser ouvido. Então imagina todo mundo querendo falar, comentar, cria o seu grupo de discussão, petralhas, coxinhas, esquerda caviar, e aí começam todas as palavras, né, pejorativas, e que acabam construindo, como eu chamo esses maniqueísmos, né, essa caricaturalização do outro, que na verdade só serve para diminuir o outro e não para dialogar com o outro. Então o Kastel chama a atenção disso, para essa ambiguidade. O que é a ambiguidade? Ao mesmo tempo uma sociedade que está democratizando os meios de comunicação, mas por outro lado, aí a ambiguidade, uma sociedade que mesmo ampliando os canais de comunicação de contato, está se tornando quase que incapaz de dialogar. Então, do ponto de vista qualitativo, talvez a gente não tenha um grande avanço. A gente teve do ponto de vista quantitativo a participação dessas redes sociais nesse sentido. E o Kastel é um autor que me ajuda a pensar muito nisso. Uma outra questão, que aí eu lembro do Alain Touraine, um outro sociólogo que é importantíssimo, que você estava falando, né,
A gente, de um certo modo, está tentando desenvolver formas mais pacíficas, mais democráticas de lidar com os nossos conflitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com as questões que você falou aqui dentro da própria universidade, as barricadas, vamos dizer assim, né? A gente sabe que teve conflitos entre alunos aqui, alguns defendendo, por exemplo, a questão da greve e de manifestações favoráveis à presidente Dilma, por exemplo, também no prospecto, e alunos, dependendo de outros cursos, que eram radicalmente contra, dizendo que eles tinham o direito de estudar, que eles não iam fazer greve, que, vejam, né, pontos de vista diferenciados. E tivemos conflitos bem acirrados aqui dentro do campus, inclusive. Acho que, de um certo modo, isso é positivo, que nos ensina. Né? Agora, isso que você fala, parece que às vezes a gente avança para tentar resolver esses conflitos de forma mais pacífica, mais democrática, mas ao mesmo tempo parece que às vezes a gente regride e volta a questão da agressividade, e o Alain Touraine é um autor, um sociólogo importante que nos ajuda a pensar isso. O Touraine diz o seguinte: uma das características da modernidade, das sociedades modernas, né, sociedades modernas que começaram a se desenvolver na Europa a partir de 1700 e que democratizaram uma série de questões para o resto do mundo, o Alain Touraine vai dizer o seguinte: o que a sociedade moderna trouxe de avanços para a gente poder lidar com os conflitos? Em primeiro lugar, a racionalidade, inclusive a científica. A gente, de um certo modo, avança, embora que sempre com perigo de retrocessos, mas ele diz: a modernidade nos trouxe, de um certo modo, a implantação da razão científica como mecanismo de resolução de conflitos. A gente recai, às vezes, na violência e tal, a gente acabou de fazer uma análise que ela está presente, mas a partir da modernidade para cá, de um certo modo, é consenso que a razão nos ajuda, de um certo modo, a olhar para as coisas de uma forma mais clara e tentar resolver as coisas a partir da razão. Ele vai dizer que essa é uma consequência positiva da modernidade e que, por mais que estejamos nas ditas sociedades ou pós-modernas ou em transformação, isso é uma coisa que a gente carrega com a gente. É por meio da razão e da razão científica que a gente vai conseguir resolver as coisas. Se não for por aí, outro modo vai ser muito difícil, né? E outra coisa que o Alain Touraine fala, que é importante que a modernidade trouxe, segundo ele, foi a questão dos direitos humanos, a universalização dos direitos. Ou seja, uma certa sensibilização social do ponto de vista de respeitar o direito do outro. Tanto é que a gente, desde a década de 90 no Brasil, vive a época dos direitos. Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direito das minorias. O Alain Touraine vai falar, inclusive, de direitos culturais. Ele cria um novo conceito de direito para dizer que a gente avançou. A gente já não está nem mais nos direitos civis, políticos e sociais, os clássicos direitos das sociedades ocidentais. Nós hoje temos os direitos culturais. Quais sejam os direitos de determinados grupos, que historicamente foram grupos que não tiveram voz nem vez. Então, das mulheres, as crianças, os negros, ou seja, todos aqueles que historicamente estiveram marginalizados, de um certo modo, nas últimas décadas, ou pelo menos desde a modernidade, segundo Touraine, com o crescimento dos direitos humanos e os direitos individuais, ou seja, a pessoa, inclusive aquela coisa de dizer que a pessoa tem mais direitos que o próprio Estado. O Estado não tem direito de matar ninguém, por exemplo. A gente está acima da própria organização política. Esse foi um outro recurso importante que a modernidade nos trouxe, segundo Touraine, que nos torna um pouco mais civilizados e provavelmente mais capazes de civilizadamente resolver os nossos conflitos sem necessariamente entrar em violência. Então, assim, eu te diria que eu concordo com o Touraine, né? E agora, claro que isso é sempre algo que pode sofrer retrocessos. A gente sempre pode chegar a um momento em que todos esses elementos da nossa cultura ocidental, a razão, a ciência, o respeitar o direito do outro, pode ser esquecido num ato de raiva, de violência, como muitas vezes acontece. Então, na verdade, são situações que não estão resolvidas de um todo, né? Isso não tem a ver com disputa de projeto? Tem. Eu sabia. Tem, claro, não, eu acho que é por aí. Tem. Nós temos, isso é uma coisa importante. A gente vive uma sociedade constituída por grupos diferenciados, com interesses diferenciados. A colega perguntou do Escola Sem Partido, projeto Escola Sem Partido, né? Que eu concordo plenamente contigo que é um discurso, de um certo modo, que está sendo consolidado, que coloca a culpa no professor de determinadas mazelas
da formação dessas novas gerações que estão aí. Então, nesse sentido, é uma representação de um discurso bem complicado, nesse sentido. Mas, se a gente pegar quem defende o Escola Sem Partido, de um certo modo, a gente pode pegar os evangélicos, por exemplo, como os grandes defensores do projeto Escola Sem Partido. Aí a gente vê as fragilidades de uma sociedade democrática ou da democracia representativa. E nós temos grupos diferenciados, dentre eles os evangélicos, que estão crescendo exponencialmente no Brasil e que têm uma perspectiva, vamos dizer assim, a priori, a gente pode dizer, mas generalizar sempre é perigoso, mas tem uma perspectiva mais conservadora, vamos dizer, em relação a algumas questões de ordem moral. Por exemplo, não querem que se discuta a questão da homossexualidade em sala de aula, com medo de que isso, de repente, vai influenciar o seu filho a virar homossexual. Ou, se a perspectiva que a família tem é heterossexual, eles entendem que a escola e ninguém mais pode vir com outro tipo de discurso, porque isso é um direito da família e ninguém pode intervir nisso. Então, leituras que a gente diz que são mais conservadoras, talvez a gente possa ligar essa leitura mais conservadora aos evangélicos, só que os evangélicos estão crescendo no Brasil. E como a gente vive uma sociedade da democracia representativa, eles estão conseguindo consolidar uma representatividade política no Congresso mais consistente. Provavelmente vão conseguir aprovar projetos que vão ao seu interesse. Então, isso, de um certo modo, compõe aquilo que a gente chama da fragilidade dessa democracia representativa, porque você tem lá, então, esses interesses dos diferentes grupos, que aí você tem o poder, a política é o poder constituído, porque é o deputado que, aprovando ou não o projeto, vai, obviamente, afetar a vida de milhões de pessoas, pro bem ou pro mal. Então, ali a disputa do poder na cidade de uma forma mais acirrada, sim. Então, a gente vê esses grupos que estão ganhando força, por um motivo ou por outro. Não cabe aqui a gente fazer uma leitura sociológica do porquê que, por exemplo, os evangélicos crescem tanto no Brasil. Poderíamos ter uma conversa sobre isso, é interessante pensar isso. E obviamente que eles vão conseguir apontar pautas que vão na direção dos seus interesses. E aí a gente pode dizer, são interesses mais conservadores? Provavelmente sim, porque entra na questão da ordem moral, daquilo que pode-se ou não discutir, do tipo de pessoa que a gente quer consolidar na sociedade. Então, é um elemento bem complicador. E concordo contigo quando diz que a questão da projeto Escola Sem Partido, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu sou contrário ao projeto Escola Sem Partido, porque eu sempre digo o seguinte: um dos argumentos que se usa para a intervenção na escola é dizer que estão sendo feitas propagandas ideológicas em relação aos alunos nas escolas. E que isso não pode acontecer, então tem que ter algum mecanismo que vai controlar, vocês me ouvem, né? Que vai controlar aquilo que o professor diz e faz na sala de aula. E eu diria para vocês duas coisas. Alguns professores fazem propaganda ideológica na sala de aula, sim. Eu posso dizer isso porque eu venho da sociologia. Eu acho que a sociologia é uma ciência que tem que nos ajudar a pensar a sociedade. Alguns professores confundem, talvez por uma trajetória pessoal sua, isso, e fazem sim propaganda ideológica na sala de aula. Eu diria que em alguns casos, tanto a direita quanto a esquerda, há doutrinação ideológica na sala de aula, que eu considero um problema, porque o professor tem que abrir a cabeça do aluno e não fazer a cabeça do aluno. E isso tem tanto a direita quanto a esquerda, mas isso é a minoria. E obviamente não vai ser por intermédio de um projeto como esse que você vai combater esse tipo de coisa, porque se um projeto como esse for aceito, passar, tudo aquilo que você falar na sala de aula pode ser considerado uma propaganda ideológica de alguma coisa, ou seja, o professor vai perder totalmente a autonomia de discutir qualquer tema. Pense na área de humanas, uma aula de sociologia, uma aula de filosofia, você não pode discutir nada, porque você pode ser entendido lá pelas tantas, você pode ser processado, porque de um certo modo está se entendendo que você está levando a discussão para um cunho ideológico. Então isso é uma aberração, até porque se você não tiver liberdade de expressão numa sala de aula, que é o lugar do pensamento, aonde que você vai ter? Então, na verdade, esse projeto é uma aberração. E eu diria para vocês assim, geralmente, quem faz esse tipo de coisa é porque não está no campo da educação, né? Então você tem a pressão de determinados grupos, que são conservadores, que têm medo de que algumas coisas, né, vão acontecer. Isso não está, dizer para vocês, isso não acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos também.
Você sabe que nos Estados Unidos tem uma corrente religiosa que é criacionista e que impede em alguns lugares, algumas escolas e algumas universidades que são bancadas por esse grupo, que se discuta a perspectiva evolucionista, por exemplo, no campo da biologia. Está proibido em falar em Darwin, está proibido em falar em evolução das espécies, está proibido em falar em Big Bang. Se você falar em Big Bang, você expulso da universidade. Esse tipo de coisa tem nos Estados Unidos, não é só no Brasil. Então, concordo, são grupos com interesses antagônicos, mas aí a questão é da democracia representativa, como que ela, de um certo modo, vai trabalhando isso, né, e o grau de pressão dos grupos de pressão, a força que esses grupos têm realmente para se fazer ouvir e aprovar ou não aprovar os projetos do Congresso. E a gente tem verificado uma onda nesse sentido aí, que a gente pode dizer que é uma onda conservadora ou neoconservadora, que tem efetivamente ganhado força. Mas eu diria que se o campo da educação se organizar, é possível reverter uma série de questões. A questão que muitas vezes a gente tem que pensar diante dessas situações é a nossa capacidade de organização. Porque nós temos muita fragmentação também na nossa área. Nós temos muitas leituras na nossa área. Então, eu, por exemplo, digo para vocês que a sociologia não deve ser instrumento de propaganda ideológica. Ela tem que te mostrar que existe um grupo à direita, que existe um grupo à esquerda, que existem interesses à direita, que existem interesses à esquerda, e que as pessoas escolham. Sou weberiano nesse sentido, né? Tem outros colegas que entendem que não, que existe uma sociedade que precisa ser mudada, que há um conflito de classes muito forte nessa sociedade, que a gente precisa mudar a configuração dessa sociedade, e que para isso a gente precisa trabalhar em direção a uma determinada perspectiva teórica e na construção de um outro tipo de sociedade. Então vão bater firme nisso. Quer dizer, se a gente pegar a própria área de conhecimento, muitas vezes a gente tem leituras diferenciadas. Isso muitas vezes num embate como esse nos enfraquece, porque aí você pega o grupo dos evangélicos, por exemplo, que está coeso na sua proposta, e nós muitas vezes temos os nossos quês internamente. Até porque a gente pensa, né? Quando a gente pensa, as coisas ficam mais complicadas até chegar à resposta. E aí a gente se fragmenta muitas vezes. Então, mas é a questão da democracia representativa, mulher. E assim, ó, os evangélicos, incompetência da Igreja Católica. Competência da Igreja Católica. Está perdendo o mercado da fé dos evangélicos. Porque hoje a fé é à la carte. Cada um escolhe aquilo que mais. Eu vou nessa, experimento, não me dá muito retorno, eu vou na outra. As pessoas estão tendo um grau de liberdade, inclusive, de escolher as instituições às quais elas querem participar. Diferente de um tempo atrás, que se você nascia numa família de católicos, obrigatoriamente você ia ser católico. Se você nascia numa família de luteranos, obrigatoriamente você ia ser luterano. Hoje o indivíduo, nesse processo de individualização crescente que a gente vive na sociedade, mais liberdade, as pessoas escolhem. Então as instituições estão tendo que disputar as pessoas. E nesse mercado a Igreja Católica está perdendo. A Igreja Católica, luterana. Não estão se adaptando. Perdendo espaço. E tem a questão da violência, né? Você falou. Você pode. Se a expressão de violência na família pode ser considerada uma manifestação de ódio. Sim, em alguns casos, com certeza. A gente vê, inclusive tem grupos aqui de estudo na Unioeste que trabalham no Redige, a própria Gisele que trabalha com a questão da psicologia, a violência sexual, e a gente vê coisas assim extremamente complicadas. A gente consegue ver discursos, inclusive entre familiares, que são discursos do ódio, embasados no ódio. Então, por isso que eu falo que essa leitura muitas vezes idílica que a gente tem da família, como lugar da paz, como lugar da tranquilidade, a gente sabe que muitas vezes isso não existe, né? E há tem crescido nos últimos anos, de um certo modo, aquilo que eu chamo do medo, né? O medo em relação à verdade do outro. O que significa esse medo em relação à verdade do outro? Como aqueles grupos que historicamente não tinham voz nem vez, eles estão tendo agora, significa dizer mais ou menos o seguinte: antes a família era organizada verticalmente, a última palavra era do pai, do homem. Agora você tem a mulher com a voz, você tem o filho com a voz. Então quando o pai diz assim, pá, a mulher diz assim, mas só um pouquinho, ignorância, não é por aí.
centro do poder decisório na sociedade em que vivemos, ele está difuso. Isso é bom. Então a nossa sociedade não está mais organizada verticalmente, ela está organizada horizontalmente. O foco de poder está dissolvido. O que acontece, por exemplo, com um homem? Eu sou um, posso falar. O homem que tradicionalmente teve a voz e a vez está se sentindo acuado. E isso, para muitos, é palco para desenvolver sensação de medo, de pânico, em alguns casos, do ódio em relação ao outro. Diria que às vezes a defesa, né? E aqui não estou justificando, mas é um elemento social, mas que desenvolve um recurso psicológico de defesa que muitas vezes de forma muito complicada, em que eu me sinto instável agora, meu foco de poder é eliminado, então eu reajo a isso de forma desesperada, muitas vezes na forma da violência, do ódio, e a gente tem visto os crimes passionais no Brasil. O Brasil é um dos campeões de crime passional, bem pela honra, né? A mulher me traiu, eu vou lá matar ela. A gente vê nos relatos dos homens, nos últimos 20 anos para cá, uma mudança no discurso. Não é necessariamente mais a honra, é o enfrentamento da visão que ele tem de mundo, o Fernando. Eu falava uma coisa, ela falava outra. Falava uma coisa, ela falava outra. Terceira vez eu falei uma coisa, ela falou. Na quarta eu fui lá e dei um tiro nas fuças da mulher. Então isso tem um sentido, isso não é mais a honra necessariamente, é a disputa pelo discurso, pela visão de mundo. Isso tem um sentido. Veja como muitas vezes a gente reage de forma violenta. Quando o medo bate, muitas vezes a gente reage de forma inesperada, de forma muito complicada. E realmente isso acontece na família hoje. Bastante. Mais alguém? Isso. Oi, boa noite a todos. Professor, tenho duas perguntas. Em relação à violência na família, aquele que era para proteger e está agredindo. Esse contexto ele sai da família, porque nas grandes cidades a polícia que era para proteger está agredindo. Desculpa. Os políticos que eram para lutar por nós estão nos massacrando. Isso é uma coisa cultural. E da onde que vem? Sai da família ou vem lá de cima? Essa é uma pergunta. Quer dizer, então nós estamos num barco, né? E quem que está remando esse barco? Quem que está conduzindo esse barco? A outra pergunta é que, em relação à política, né, professor? Nós sabemos que a política no Brasil, ela é um jogo. Ela é um jogo, se você tiver mais do teu lado, você ganha. Se você tiver menos, você perde. E nesses últimos tempos, principalmente agora, parece a questão que o professor falou ali, de que quem está contra nós precisamos retirar do caminho. O que está acontecendo na política hoje é isso. Quem está contra nós vamos retirar do caminho. Mais alguma para colocar junto? É isso. Tem uma lista de perguntas. Obrigado, viu? Começou pela polícia, já. Deus, pelo amor de Deus. Não, mas é importantíssimo isso que tu coloca, assim, porque você falou aí da política, né? De quem deveria proteger não protege. Vejam só, existe um conceito que eu uso inclusive como para caracterizar o meu grupo de pesquisa, pós-modernidade. Vários autores da sociologia utilizam esse conceito de pós-modernidade ou de modernidade tardia, existem vários nomes, né? Para que se usa esse conceito? De um certo modo para tentar mostrar, demarcar o fato de que a nossa sociedade contemporânea, se é recente, ela vem passando por transformações significativas.
do ponto de vista da cultura, principalmente. E aí, para tentar resumir, assim, mas para chegar onde tu colocas, né? Quem deveria fazer não faz. Vamos chegar lá. E se quem deveria fazer não faz, esperar o que dos outros? Isso é sociedade pós-moderna. Por quê? O que esse conceito, de um certo modo, procura clarear? Antes de mais nada, que as grandes utopias, as esperanças que tínhamos até o final do século XX, de um certo modo, frustraram as nossas expectativas. Existe um livro, A Condição Pós-Moderna, Jean-François Lyotard, que escreve A Condição Pós-Moderna. Eu acho que é um dos livros que mais explica assim, o que está acontecendo com esse mundo doido aí, né? O Lyotard vai escrever na Condição Pós-Moderna, esse livrinho, duas coisas. O que caracteriza a sociedade pós-moderna, que são as nossas sociedades ocidentais, contemporâneas, principalmente essas mais desenvolvidas. Duas coisas características. A primeira, o fim das metanarrativas, como ele diz. Até o século XX, nós tínhamos esperanças, ou religiosas, ou políticas. Vou dar o exemplo no século XX da grande dicotomia que vivemos durante 70 anos, da Guerra Fria. Nós tínhamos de um lado a União Soviética defendendo o modelo comunista como aquele capaz de trazer a felicidade ou diminuir as injustiças. Acreditava-se nisso, pessoas morreram por causa disso. De outro lado, nós tínhamos o capitalismo, em grande medida gerenciado pelos Estados Unidos da América, por sua vez dizendo que a sua sociedade de livre mercado, de livre iniciativa pessoal, era a sociedade mais adequada à convivência das pessoas e a possibilitar que as pessoas se desenvolvessem e fossem felizes. Quando o Lyotard escreve o fim das metanarrativas, ele está se referindo à década de 80 e início da década de 90, com a queda do Muro de Berlim, com a derrocada da União Soviética e com o fim do socialismo real. Se nós tivemos durante 70 anos no século XX pelo menos dois modelos de mundo ao qual a gente podia se apegar a um ou a outro, a partir de 1990, final da década de 80, nós tivemos, vamos botar entre aspas, a vitória do capitalismo, com o fim da União Soviética e, por consequência, a derrocada dos demais países que seguiam o modelo comunista ou socialista. Então nós deixamos de viver num mundo que apresentava uma alternativa e diante do qual nós acreditávamos nessa alternativa, para um mundo que se tornou apenas capitalista, uma via única, e portanto para um mundo, de um certo modo, principalmente as novas gerações, que deixam de acreditar então nessa grande utopia. E que se a gente não tem grandes utopias para acreditar, às quais a gente pode se apegar, a gente vai se apegar ao quê? A gente se volta para a gente mesmo. Por isso o processo de individualidade que vai crescendo. A gente vai deixando de acreditar nas grandes causas. Isso é uma característica fundamental. E estou dizendo isso para chegar nesse elemento que tu colocas aí. Quem devia cuidar e dar o exemplo não dá. Isso acontece na política brasileira, que tem nos frustrado de forma significativa e paulatina. E aí eu chamo a atenção para um elemento complicador, porque, assim como o Lyotard diz que durante muito tempo no século XX a gente tinha uma opção ou esquerda ou direita, ou comunismo ou capitalismo, do ponto de vista da política brasileira a gente diz assim, a esquerda pelo menos é honesta, não é corrupta. A direita que sempre foi corrupta, e a direita sempre esteve no poder, então a gente já sabe que eles são. Então, só que quando a gente teve nos últimos anos, a ascensão, vamos dizer assim, do ponto de vista político da esquerda, e o envolvimento de algumas pessoas da esquerda, obviamente que a gente não vai generalizar aqui, né? Mas o envolvimento de algumas pessoas da esquerda com a corrupção também, de um certo modo, isso é mais um elemento complicador para dizer assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. À direita ou à esquerda, todos eles vão nos roubar. Então você vai acreditar no que e em quem. Está entendendo?
O Zygmunt Bauman, que é um autor da sociologia, que eu gosto muito, né, escreveu O Mal-Estar na Pós-Moderna. O Bauman morreu há pouco tempo agora, vocês devem ter visto, né? O Bauman dizia uma coisa muito significativa. O que caracteriza a pós-modernidade? A pós-modernidade é um despertar maldito de um sonho colorido. Cheguei a me arrepiar agora com esse negócio. É assustador. É um despertar maldito de um sonho colorido. O que é, então, a sociedade atual pós-moderna? É uma sociedade em que nós não somos mais ingênuos. Nós não acreditamos mais, por exemplo, e claro que generalizar é sempre difícil, mas tentando entender o espírito do momento que a gente está vivendo, nós não acreditamos mais que, enfim, vai vir a Revolução Comunista e nós, enfim, vamos ter uma sociedade sem classes, uma sociedade justa. E nós não acreditamos mais que, se a esquerda chegar ao poder, eles vão agir de forma menos corrupta que a direita. É uma sociedade em que a gente está perdendo as crenças. Por isso o Lyotard fala, o que caracteriza a pós-modernidade é o fim das metanarrativas, os grandes discursos de ordem política ou religiosa, o que fosse, que davam uma sustentação, uma esperança para um mundo melhor, de um certo modo foram ruindo, foram nos traindo. E a gente não acredita mais. E se a gente não acredita mais nisso, o que sobra para a gente? Salve-se quem puder. Então, isso que tu fala é significativo, né? Quer dizer, isso tem um cunho de ordem macroestrutural, que vem de muito longe para perto, né? E isso, de um certo modo, é a falência da modernidade. Por isso que a gente chama de pós-modernidade. Porque a modernidade se basou em instituições seculares, em valores seculares que deram sustentação para ela. E hoje o que a gente está vendo é justamente que esses valores seculares, essas instituições seculares estão se enfraquecendo. Por exemplo, a própria política representativa, que está cada vez menos crível. Quem acredita? E não é só brasileiro. Pergunta para qualquer cidadão do mundo hoje se ele acredita na seriedade do político que quer se eleger. Você não acredita mais. Agora, para a gente não sair daqui e cometer suicídio coletivo, o discurso vai indo assim numa perspectiva de que nós vamos ter que se matar, tudo, daqui a pouco não temos mais nenhum fim de salvação, falimos, erramos tudo, prometemos, não cumprimos, nós somos bons da morte, não fizemos nada que presta. O que tem de positivo nisso, né? Porque tem autores aí que trabalham nessa coisa da pós-modernidade. O Michel Maffezoli, por exemplo, é um autor importante, que diz assim, que tudo tem os pós e contras, né? O que é o ponto positivo dessa coisa, de nós deixarmos de acreditar na grande utopia? Em primeiro lugar, vem esse mal-estar, o mal-estar do Zygmunt Bauman, o despertar maldito de um sonho colorido. É a ressaca, é puta merda, com perdão da palavra, mas no que eu vou acreditar agora? Porque a gente precisa acreditar em alguma coisa na vida, senão a vida fica muito pesada, vocês sabem disso. E é esse mal-estar que está aí. Só que daqui a pouco ele vai ter que ser preenchido por alguma coisa. E a esperança de alguns autores, o Michel Maffezoli, por exemplo, é que com esse amadurecimento, isso é um amadurecimento, a gente vai deixando de acreditar na história da carochinha e a gente vai assumindo algumas coisas, porque se eu não posso acreditar mais em nenhuma proposta em ninguém, eu vou ter que agora, de algum modo, ser protagonista de alguma coisa, porque só sobrou eu, ou eu me mato, tem muita gente que se deprime e se mata nesse mundo, ou eu faço alguma coisa, aí a gente entra no campo da ética. A gente vem vindo então do macro e vem descendo, vem decepcionando, vem frustrando, e a gente cai aqui no micro que é o eu. Então o que eu vou fazer agora? Ou eu vou cuidar da minha beleza, a gente tem várias escolhas, eu vou cuidar de mim. Agora, entra no campo ético. E aí isso é uma coisa importante, porque isso, de um certo modo, é o renascimento de uma nova cultura. Em que talvez a gente com esse amadurecimento, que sempre vem com sofrimento, não existe amadurecimento sem sofrimento, a gente se transforma em mais protagonista das coisas, ao invés de fechar o olho e esperar que alguém resolva o problema por mim. Coisa que nós brasileiros também temos muitas manias de esperar que alguém vai assumir lá e vai resolver nosso problema. Não, está na hora de ser você, porque só sobrou você, meu querido. Então é importante, eu acho que a Cecília quer... Eu não só queria dizer um pouco dessa linha que aos que tem bastante esperança nesse momento, né, Eduardo? E eu sou uma delas, quem me conhece sabe disso, tem gente que diz, que você é muito poliana, né? Mas não é, eu vejo que há um poderoso fermento nessa massa, se puder usar as palavras do Gramsci aqui, né? Quando ele estava preso, morrendo, né? Todas as utopias dele, de certa forma, mesmo o socialismo do Gramsci, porque ele ficou preso também por causa da mudança no governo socialista,
E o Gramsci vai dizer o quê? Que ele ainda tinha esperança, porque era um momento muito ruim, que a gente não vai poder falar, porque havia um poderoso remédio na massa. Então, como que eu vejo? Nós, vocês hoje, jovens dessa idade, têm capacidade de fazer uma leitura do país, por exemplo, né, Eduardo? Eu, que estou com a idade que tenho, na idade de vocês, não tinha essa capacidade. Então, é isso que a gente chama de poderoso remédio, que o Eduardo diz a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ninguém não tinha essa capacidade porque não tinha as oportunidades que se tem hoje, em termos de instrução, de meios de comunicação e todo mundo bonito que está aí. Esse susto que a gente leva é porque a gente também nunca parou para dizer o projeto é nosso, tá, Eduardo? Você e eu aqui, que estamos aqui, né? Você, nós aqui na escola, sempre espera do governo. Agora a gente viu que, puxa vida, tudo isso ruiu. Então a gente vai esperar de quem? Não, nós vamos arregaçar a manga, me parece, seria, concordando com o Eduardo. Eu ia perguntar isso, mas como ele falou, só para... vamos arregaçar a manga que nós temos condições de fazer. Eu vejo bem por aí, vocês, Eduardo, concordam comigo ou não. Sobrou o indivíduo, de um certo modo, né? O Durkheim já dizia isso, né? O Emile Durkheim, considerado um positivista e tal no campo da sociologia, o Durkheim dizia, né? A sociedade evolui de uma sociedade de comunidades mais simples para sociedades mais complexas. Né? Ele falava de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, os alunos aí vão lembrar. E o que caracteriza essa passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, ou a passagem da comunidade para a sociedade complexa? Divisão social do trabalho e o crescimento da individualidade. O indivíduo passa a ser cada vez mais, tem mais aquilo que o pessoal gosta de falar de empowerment, tem cada vez mais poder, de um certo modo, pelo menos se a gente relacionar as sociedades mais arcaicas, passa a ter cada vez mais potencialidades de agir. Isso é o que caracteriza as sociedades contemporâneas. O Durkheim já dizia isso numa perspectiva nem próxima de leitura pós-moderna, lá mais para os positivistas do que qualquer outra coisa. Então, de um certo modo, a gente está vivendo um campo, uma Fesoli fala tudo isso, né? É um campo, assim, num primeiro momento desse mal-estar, de esperanças que durante séculos ou durante décadas, de certas verdades ou de certas questões que alimentavam o nosso espírito, que alimentavam a nossa crença, que alimentavam o nosso mundo, e de repente começa a ruir, e um momento, um transcurso, então, de algo novo que começa a surgir. E o Maffesoli fala isso, então, né, relacionado a cada indivíduo. Então, o indivíduo, talvez ele não reproduza as velhas utopias que as gerações de até agora produziram, mas ele vai ter que construir alguma coisa. Né? Então, esses autores sempre falam na palavra amadurecimento. Né? E esse amadurecimento é sofrido. O mal-estar se dá em relação a isso. Ao momento do desespero, quase, que a gente não acredita mais em nada, ao momento de que você precisa renascer e precisa criar novos significados. E aí eu me refiro sempre ao Nietzsche. Eu adoro Nietzsche. O Nietzsche dizia assim: não há sentido e significado pronto para a nossa vida. Somos nós que precisamos construir os sentidos e os significados da nossa vida. Viver é criar sentido, inclusive, para a existência. Não buscar um sentido último que estivesse todo sempre dado, que a gente precisasse um dia só amadurecer para chegar. Nietzsche vai dizer: não existem verdades prontas, não existe um caminho pré-determinado, isso tudo é história. O que existe são sentidos que a gente precisa dar para a nossa vida, para tocar a vida em diante. Porque a priori não tem sentido nenhum esse negócio aqui. O negócio é uma doideira. Eu tenho que criar. Essa da criação do sentido. O que entra sempre no campo ético. Você precisa se colocar. Você precisa criar esse sentido. Você precisa ser o protagonista nesse sentido, a gente fala, né? Então é uma coisa bem nietzschiana, assim. Eu acho que Nietzsche, de um certo modo, ele vai antecipar, né? Em 1900 ainda lá, finalzinho do século XIX, 1800 e pouco, ele antecipa um pouco esse momento que a civilização ocidental está vivendo. Para não estender muito assim, mas é um tema que eu adoro, né? Por exemplo, toda a nossa capacidade civilizatória, todos os modelos civilizatórios que nós tivemos vieram da Europa. Nós não temos o nosso. E o que a Europa fez no século XX? Se dizimou em 2 guerras mundiais. Tanto é que de lá para cá os Estados Unidos da América passaram a ter um protagonismo maior, fora do eixo europeu.
Nas últimas décadas, o centro do poder está fora do eixo europeu. Está nos Estados Unidos, América do Norte e está na China, na Ásia. Há muito tempo o poder mundial, vamos dizer assim, o catalisador do sentido do civilizatório não está mais na Europa. O Alain Touraine, de novo, o Alain Touraine, eu gosto do velhinho, pudesse levava para casa. O Alain Touraine, como francês, como europeu, que diz assim, ó, a Europa não tem mais força, a Europa está velha, está que nem eu, só está esperando a morte chegar. A Europa não tem vitalidade, mas a Europa não tem mais discurso, não tem mais luz para dar para o mundo. Quem está dando essa luz é os Estados Unidos, quem está dando essa luz de repente vai ser a China. Quer dizer, de um certo modo, então, está na hora da gente criar essa luz nossa, né? Porque a gente sempre teve esses modelos. Enquanto esses modelos estiverem alta, beleza, mas agora eles se frustraram. Eles não se sustentam mais. O modelo morreu. O modelo civilizatório morreu. Que é mais um mal-estar da pós-modernidade. Como é que a Europa, berço da civilização dos direitos humanos, agora veja uma crise humanitária que está aí na questão migratória, que vários países europeus estão tendo que tomar uma medida ética. Deixamos ou não esses migrantes entrarem em nosso país? Nós criamos os direitos humanos, muitas vezes agora estamos negando o direito dessas pessoas de entrarem aqui. Só que quando invadiram o país alheio, não perguntaram se podia, né? Quando colonizaram. Mas agora as pessoas não podem entrar na Europa. Estão fechando as portas. Tem muita gente está morrendo nos barcos, você sabe disso, né? Estão tentando atravessar, né, o oceano e estão morrendo literalmente de fome nos barcos. Então vejam que isso é um tapa na cara da Europa. Porque, de novo, Foucault dizia assim, ó, o modelo de desenvolvimento europeu, embasado nos grandes discursos, nas luzes, nos direitos humanos, na verdade foi consolidado nos porões pela violência. E agora isso tudo se desmascarou. Por isso que a gente fala essa coisa da pós-modernidade, desse mal-estar. Mas talvez seja um mal-estar necessário, a gente tem que vomitar esse negócio aí, para a gente partir para uma coisa diferente.